Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 16 de julho. Hoje é o dia do Senhor, o domingo, o 15º domingo do tempo comum. Dia 16 também é lembrado pela memória de Nossa Senhora do Carmo. A mãe cede lugar ao filho com toda certeza, mas nosso coração também se volta a ela. Amado irmão, amada irmã, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos também com a primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 10 a 11. Depois também a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 18 a 23. O salmo é o Salmo 64, que traz como resposta: a semente caiu em terra boa e deu fruto. É bonito perceber, amado irmão, amada irmã, que na liturgia de hoje, ricos são os elementos que falam sobre a criação, a natureza. A primeira leitura, sobretudo, amado irmão, amada irmã, fala, o próprio Senhor que diz. Então aqui nós temos um dos discípulos, vamos dizer, de Isaías, que volta, sobretudo, do exílio e agora procura trazer essa esperança aos corações. E ele diz, então: assim fala o Senhor, assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sai da minha boca não voltará mais para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Portanto, aqui nós temos consciência, sobretudo por meio deste profeta, o livro deste profeta, que a palavra do Senhor é eficaz. Ela vem e dá os frutos. Então nós temos essa imagem, amados irmãos e irmãs, do céu, da terra, das nuvens, da chuva, do gelo, da neve, enfim, então da semente. Nós percebemos então, amados irmãos e irmãs, essa realidade da natureza. Da mesma forma, nós ouvimos na segunda leitura São Paulo dizendo que a criação geme em dores de parto. Então, nada nessa vida, nenhum sofrimento deste tempo presente merece ser comparado à glória que Deus tem reservado a cada um de nós. A criação geme em dores de parto porque se sujeitou à vaidade daquela que a submeteu, ou seja, nós.
Deus nos deu tudo o que existe como um presente para nós, para que pudéssemos administrar. Então, podemos entender que o pecado, ele tem uma dimensão individual, uma dimensão, amados irmãos e irmãs, também eclesial e, por que não dizer, também numa realidade cósmica, que toca também a própria criação. Portanto, o Senhor vem, nos convida à graça e à presença dEle. Somos convidados a se deixar tocar pela graça de nosso Deus. O Evangelho, por sua vez, do capítulo 13 de São Mateus, dá início ao discurso em parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai, ao menos neste 13º capítulo, no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, falar de pelo menos 7 parábolas, a grande maioria dela voltada para a realidade campesina. E hoje, sobretudo, nós nos deparamos com esta primeira parábola que diz respeito do semeador. O semeador saiu a semear. Então, o semeador, amados irmãos e irmãs, sai a semear o quê? A palavra. A palavra é esta semente que é convidada a ser acolhida pela terra. Jesus apresenta alguns terrenos, apresenta sementes que caíram à beira do caminho, apresenta sementes que caíram em meio aos pedregulhos, em meio aos espinhos e na terra boa. Então, esses terrenos são é o nosso coração, vamos assim dizer. Em última instância, o nosso coração precisa chegar nessa terra boa. Muitas vezes, a palavra que nos é concedida por nossa indiferença, pela falta de fé e tantas outras realidades, fica à margem. Vem o inimigo de Deus e rouba. Ela pode cair em meio às pedras. Nós somos tocados pela palavra de Deus, aquele entusiasmo inicial vem, porém, não temos raízes, não somos constantes. Nós, amados irmãos e irmãs, não somos fiéis à oração, muitas vezes não procuramos, amados irmãos e irmãs, ir ao encontro da palavra, não temos essa capacidade de ser fiel ao próprio Senhor que nos convidou a ser. Por isso, não se cria raízes. O sol vem e mata as plantas, tudo se esvai, se seca, ou seja, muitas vezes nós vivemos experiências em nossa igreja de encontro com o Senhor, de um anúncio querigmático, seja retiro, seja acampamento, enfim, mas esquecemos que precisamos, sobretudo, amados irmãos e irmãs, criar raízes aonde? Na igreja, e dela abstrair aquilo que é o nutriente necessário para que possamos nos continuar firmes. A outra realidade de terreno é dos espinhos. A semente cai, os espinhos crescem juntos e acaba sufocando a planta. Enfim, isso é o nosso coração envolto dos problemas, das dificuldades e tantas situações da vida. Nós, amados irmãos e irmãs, somos convidados pela graça e o auxílio de Deus, pela frequência dos sacramentos, pela acolhida da palavra de Deus, preparar o coração para que a palavra, a semente caia e germine. O Senhor fala, 100, 60 e 30. No mundo onde nós nos deparamos com a questão de números, de realidades que precisam ser conquistadas, o próprio Senhor vem nos dizer 100, 60 e 30, não como distinção, mas que cada um, dentro da sua possibilidade, deu aquilo que era possível. Quem concedeu os 30, concedeu tudo. Quem concedeu os 80, concedeu tudo. Quem concedeu 100, concedeu tudo o que tinha. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.